Boa tarde, Pai de Cristo. Esse vídeo aqui é a continuação de Os Pobres de Espírito, uma segunda parte. Vamos lá, é um estudo, então eu vou ler aqui uns versículos sobre o assunto. Esse versículo que eu vou ler inicialmente aqui é a continuação do assunto da parte do vídeo anterior, parte 1. Esse vídeo é a parte 2. Então vamos lá. Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinada por homens. Vamos lá. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz assim: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Lá no 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. A espada aqui é a palavra de Deus. As bênçãos e as maldições estão sentenciados na Bíblia. Eu, eu gosto de ler a Bíblia João Ferreira de Almeida. Vamos lá, outro tópico. Tribulação. Estamos prestes a entrar na grande tribulação, conforme Mateus 24, versículo 21 e 22. Diz assim: Porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, nossos dias estão sendo abreviados hoje, né? Continuando. São 7 anos de governo do anticristo. É o próprio Satanás reinando sobre o homem aqui na terra. É permissão de Deus para castigar aqueles que não aceitaram e os que não aceitam o governo de Deus. Então, as pessoas que não aceitam o governo de Deus vão ser governadas pelo bicho, Satanás. Vamos lá. Apocalipse capítulo 13, versículos 17 e 18. Diz assim: Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Está lá em Apocalipse 13, 17. Vamos ler o 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Só escapará das garras do anticristo aquele que estiverem com a marca do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, né? E estiver com o seu nome escrito no livro da vida, o nome da pessoa. Apocalipse 20, versículo 15 diz assim: Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mesma coisa lá em Daniel capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação qual nunca houve, desde que existiu nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Vamos lá em Daniel capítulo 12, versículo 10. Diz assim: Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Estamos já no princípio das dores, e os cristãos nominais estão dormindo espiritualmente. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Lá em Mateus 11, versículo 12, diz assim: Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, existe uma agenda aí na internet, agenda satanista, prevê. Assim dizem que em 31 de outubro de 2023 é o início dos acontecimentos do Apocalipse.
Segundo umas pessoas aí que eram do satanismo, da maçonaria, que saíram da maçonaria, que conhecem essa agenda, eles dizem que em outubro vai ser dado o, vamos dizer assim, o início da agenda do Apocalipse, do Satã, o anticristo. Segundo eles, que está na internet. Então nós estamos passando para conhecimento de todos. Vamos ver. Estamos nos últimos dias. Estamos nos últimos tempos. É possível que seja verdade. Se confirmar o Apocalipse, agenda satanista. O início do governo de Satanás, o anticristo. Bom, continuando. Essas pessoas que cochilam em dois pensamentos vão ficar e sofrer no reinado do anticristo. Não vão subir, não vão ser arrebatados. Anticristo aqui no caso, anticristo é todos aqueles que são contra Cristo, certo? Toda aquela pessoa que é contra Cristo, ele é o anticristo. Agora vai vir também o anticristo, o grande anticristo, que é o espírito de Satanás que vai se encarnar, que vai governar o mundo, né, com a permissão de Deus, que isso aí está na Bíblia. Então, anticristo é aquele que é contra os cristãos. Já existem muitos anticristos. O povo de Deus já está sendo perseguido. Mas, verdadeiramente, o governo do anticristo, do homem da iniquidade, ele vai se manifestar com permissão de Deus para provar a humanidade. Tá bom? Ou seja, aqueles que não quiseram o governo de Deus vão com certeza submeter ao governo de Satanás. Ou seja, a Deus e o Satanás. Quem não é de Deus é do Satanás. Quem é do Satanás não é de Deus. Ninguém segue a dois senhores. Tá bom? Vamos continuando aqui. A vinda de Cristo e o fim dos tempos. Mateus 24, versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Entendeu? Os cristãos nominais, só de nome, serão testemunha dessas coisas. Então muitos vão conhecer como testemunha, como testemunho. Muitos que estão na igreja, que vão conhecer o Evangelho, eles vão ser testemunho do Evangelho, dos acontecimentos que está na Bíblia. Eles vão testemunhar verdadeiramente, vão testemunhar dos verdadeiros seguidores, da existência dos verdadeiros seguidores, da existência de Deus, da manifestação daquilo que está escrito na Bíblia, das maravilhas do governo de Deus. Então essas pessoas que conhecem o Evangelho e que debandaram para o lado do inimigo, do calça curta, essas pessoas vão ser testemunho. Então, lendo novamente aqui, está assim: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Os cristãos nominais só de nome serão testemunha dessas coisas, entendeu? Vamos lá. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 São João, capítulo 4, versículo 1 e 3. No 1 diz assim: Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. A Bíblia diz: quem não for seguidor de Jesus Cristo não herdará o reino de Deus. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo é leve. Uma coisa assim, continuação, tá?
na continuação lá de Mateus 11:28. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve, fardo leve. Vamos lá. Mateus... Não, melhor, eu vou ver esse versículo aqui para não ficar dúbio. A gente não deve confiar na memória, que a memória nos trai. Então aqui na Bíblia eu vou ler aqui de volta. Mateus 11, versículo 28 diz assim: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Lá no 29 diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. 30, versículo 30. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Tá bom? Mateus, capítulo 10, versículo 38. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. São João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. São João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Romanos capítulo 2, versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é daqueles que se perde que está encoberto. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século é Satanás, que cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. São João, capítulo 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tiago 4:4. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Lá em Jó, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14 a 19, diz assim: Pois Deus fala de um modo, e ainda de outro modo, se o homem não lhe atende. Em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para reter a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigada na sua cama com dores e com incessante contenda nos seus ossos. Romanos 13, versículo 7. Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Romanos 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Bom, até aqui, então, a Bíblia está aí. A Bíblia, a finalidade da Bíblia é contar a história de Cristo. Desde Gênesis, lá do Jardim do Éden, até hoje, conta a história de Cristo, o Salvador que viria a esta terra para salvar e redimir o homem. Então, nós temos esse manual de ensinamento, esse manual para nos consertar, nos corrigir, para nos levar rumo ao céu. Amém? Tudo bem? Aqui é o final, então. Só até aqui. E daí eu encerro esse assunto.